A você, amigo ligado na Rádio Melhor do Futebol em todo o Brasil. Estamos aí para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição desta segunda, dia 14 de 8 de 2017. Estamos no metade da temporada, já chegando aí na sua reta final em alguns campeonatos. E nós estamos aí para mais uma edição desse programa que tem sempre das 6 às 7 da noite na segunda-feira e reprise da terça-feira, também das 6 da tarde às 7 da noite. Você pode acessar nossas redes sociais, no Twitter, arroba Band Quadriculada, muito ligado em todo o Brasil e também o nosso podcast, em que também vai estar o programa à disposição lá no bandeiraquadriculada.wordpress.com.br. Muito bem. É o seguinte, estamos aqui no programa de hoje com o César Augusto e nós temos uma convidada especial para nos apresentar já já. Primeiro, o destaque inicial, meu caro César Augusto, tudo bem? Tudo bem, meu destaque oficial é: a Ducati está imitando na MotoGP. Boa, do Vizioso. Vamos falar já já na abertura desse programa. Bom, a nossa convidada especial aqui é uma pessoa com quem eu já tive a oportunidade de participar junto em alguns programas do Café com Velocidade. Ela também faz parte do velocidade.org. E eu conheci ela uma coisa muito engraçada, né? Porque eu conheci ela graças a um dos amigos dela, que já fazia parte de participar dos podcasts, o nosso saudoso Redondo. Aliás, é um grande amigo meu, e inclusive também sou muito grato a ele pelas coisas, pela maneira com que eu sempre conversava com ele e tudo mais. E então, se tem uma coisa que eu posso ser grato é a ele. Eu pude falar isso a ele em algumas oportunidades. Então, para mim é uma grande alegria poder ter ela aqui no programa hoje para falar de algo que ele gostaria muito de fazer. Então, acho que é um momento muito especial para o nosso programa e certamente ele lá em cima deve estar muito contente de ver esse momento com a gente. Tudo bem, Fabi? O seu destaque inicial, por favor. Muito boa noite. Olá, gente, tudo bem por aqui? Espero com vocês também. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito o convite e as suas palavras iniciais, André. Fiquei, assim, super tocada, porque Tesolo era mais que um parceiro aí de automobilismo, ainda é, né, um grande amigo, não consigo falar no passado. Então, muito legal essa sua menção. Eu fico feliz que você chegou até mim por meio dele, porque a gente tinha muitos projetos, muitas coisas juntos e um universo de temas aí em comum. Então, é muito legal sempre lembrar dele. Eu nunca deixei de esquecer, né? Mas é bacana quando a gente volta a falar dele. Bom, meu destaque, eu vou um pouquinho também para a linha da MotoGP, que foi uma prova assim sensacional, que a gente viu disputa até a última curva, né? Então não tem como a gente deixar de exaltar quando tem uma categoria tão disputada, que já é uma característica da MotoGP, ainda mais quando vai até o final a briga pela liderança. Então não podia ser diferente aqui, não tinha outra coisa que eu pudesse citar. Muito bem. Bom, vamos abrir o programa então, exatamente falando da MotoGP, que está com o seu campeonato entrando no seu momento decisivo, tanto pela briga pelo título, quanto naquelas posições intermediárias que podem valer vaga no ano que vem. Há muita especulação, se pode vir, tem muita dúvida em relação ao Valentino Rossi, será que ele fica mais um ano, será que ele para esse ano, será que ele para ano que vem? Muitas dúvidas no ar, mas o Vilioso mais uma vez aí, provando porque ele é um piloto de muita qualidade. Lógico que não é fácil você estar numa geração com o Mark Marques, com o Valentino Rossi, com o Mendes Vinhares, o que mais eu vou lembrar aqui? Tony Pedrosa, ou seja, uma geração qualquer. Aí muita gente fala que na Fórmula 1 todo mundo critica o Rubinho porque ele não teve a sorte de fazer bons resultados numa geração que tinha só Schumacher e Hackney. Pouca coisa. Né? Tem que botar ela cena também lá atrás. Então, é muito difícil você conseguir mostrar ao mundo a qualidade que você tem. E dessa vez, mais uma vez o italiano provando que pode ser um piloto candidato, se não para agora, talvez um futuro muito não tão distante assim, brigar pelo título, não, César? E não é só isso, mostrar também que a Ducati está muito competitiva também.
e não alterou seu ritmo de corrida com a saída do Iannone na temporada passada. E ainda hoje, nessa corrida na Áustria, o Mark Marques tentava fustigar o do Vizioso, mas ele tinha atrás dele, na terceira colocação, o Jorge Lorenzo. E o Lorenzo estava fustigando também o Mark Marques. Então, a disputa foi pau a pau, porque tanto a Ducati quanto a Honda foram muito boas em um circuito que favorece a velocidade. Spielberg, ou Zettel, como queira, privilegia o circuito mais rápido da MotoGP, de maior velocidade. Então o Dovizioso lavou bem, conseguiu surpreender a todos, superando o Max logo na primeira curva, e o Mark Marques tentava de qualquer maneira, trocando posições com o Lorenzo, mas ao mesmo tempo tentando fustigar o Dovizioso. Essa é a quarta corrida que o Dovizioso vence em menos de um ano, desde a primeira vitória que ele teve na Malásia, no ano passado. E aí, ô Babi, como é que você tá vendo essa situação do Diogo? Porque de um ano para outro parece que cresceu absurdamente, né? É verdade, eu gosto bastante quando tem pilotos que conseguem se destacar numa temporada e trazem aí ainda mais emoção para a categoria, porque a gente, ok, né, que na MotoGP tem muitos pilotos competitivos, mas a gente estava assim meio que numa era do Marc Marques, né? Então eu acho super bacana quando tem alguém assim que consegue bater de frente, faz um bom trabalho. Tanto que a tabela do campeonato tá assim, né? O Marques está à frente, mas é por pouca diferença. Então, com certeza, até o final dessa temporada a gente vai ter muitas disputas. E eu confesso que eu me surpreendi bastante com o Dovizioso. Eu achei que ele, em um momento ou outro, ia ter problemas, ia voltar a cair, porque ele e o Iannone estavam sendo os reis das quedas, assim. Mas ele tá super constante e isso traz os resultados, faz com que ele consiga aí cada vez mais se destacar nesse grid aí que tem tantos talentos da MotoGP. Então tá bem legal ver esse desempenho dele. Eu até já falei lá no café que se eu tivesse que escolher algum piloto assim para torcer, né, não tenho nenhum favorito, mas eu acho que seria legal a gente ter um campeão diferente. Então a minha aposta para esse ano vai no Dovi. E também tem outro detalhe, a Ducati no ano passado, acho que só venceu duas corridas. Uma em Iannone na Áustria e o Dovizioso na Malásia. Nesse ano, o Ducati com o Dovizioso venceu três corridas, mesmo tendo o Jorge Lorenzo. O Lorenzo não conseguiu render muita coisa, mesmo sendo contratado a peso de ouro pela Ducati no começo do ano passado, saindo da Yamaha. E o Dovizioso está mostrando, tá dando trabalho pro Lorenzo, e o Lorenzo está sendo pressionado, porque logo no primeiro ano não conseguiu fazer aquilo que a Ducati esperava. Como, por exemplo, um piloto italiano vencer com uma moto italiana um GP da Itália, como foi o que o Dovizioso fez em Mugello nesse ano. O grande ponto desse campeonato é o equilíbrio em relação ao ano passado, né? No ano passado, o Mark Marques já foi campeão no Japão. Ou seja, vamos botar uma duas, três corridas no final. Não, três corridas, né? Faltava Malásia, Austrália e Valência. Então, esse ano tem realmente um equilíbrio muito maior, mas também tem uma série de fatores, né? O Marques consertou a sua moto em relação ao ano passado, além de ter feito algumas lambanças. Também o mundo da categoria está meio nebuloso, teve algumas mortes de gente importantes que eram muito próximas a alguns dos pilotos da categoria, então isso tem mexido um pouco também. Além da queda do Valentino Rossi, numa prova de carinha, mas inclusive desde lá para cá, o Valentino não tem feito muitos grandes resultados assim. E não é só isso, ele só venceu em Austin nesse ano. Depois daquele acidente na motocicleta, no motocross que você tá falando. Então, ele e o Viñales começaram até que fortes esse ano, né? E deu para notar que ao longo do campeonato foram diminuindo aí um pouco o rendimento, tanto que eles estão relativamente próximos.
Então talvez possa ser alguma coisa com o equipamento mesmo que não está rendendo tanto. A gente sabe que o Rossi ele consegue, né, tirar os seus coelhos da cartola, mas não é toda ocasião que isso acontece também. E também não é só isso, o Maverick Vinales fez duas corridaças logo no começo da temporada, uma no Qatar e Telma do Riondo na Argentina. Só que depois que ele caiu em Austin e teve aquela vitória de sorte em Le Mans, ele não consegue fazer muita coisa. Outro piloto da Yamaha, da equipe satélite, que está tentando fazer algo e está se sobressaindo é o Johan Zarco. Zarco, o francês, está conseguindo fazer muita coisa para a Yamaha nesse ano, né? Mesmo estando numa equipe satélite. Muitas vezes a gente viu também que as equipes satélites conseguem bater as de fábrica, né? Que teoricamente são mais fortes. Essa é uma outra característica interessante que às vezes acontece na MotoGP. A gente viu isso hoje, viu nos treinos de ontem, no Danilo Petrucci também, sendo da equipe satélite da Yamaha. E sem contar que nesse ano a KTM estreou na categoria e ainda está tentando acertar aquele ano de acerto da moto com o Paul Espargaró e o Scott Redding também. Só para dizer aqui a classificação da prova, né? Nós chegamos no nome de ontem em primeiro, o Mark Marques foi o segundo, o Gane o terceiro, o Arredorença foi o quarto colocado, o Jonathan Zarco foi o quinto colocado, o Marquinhos Vinhares foi o sexto e o Marcos sétimo colocado. Na classificação do campeonato, nós temos o Mark Marques na liderança com 164 pontos, o André Rovejoso com essa vitória com 158 pontos, o Vinhares é o terceiro colocado com 150, o Valentino Rossi é o quarto colocado com 141 pontos. Também vamos deixar passar, na Moto 2 nós tivemos a vitória do Franco Morbidelli, com o Alex Marques o Tominucci na terceira posição. Com o Francisco Banharo em quarto, o Fazino em quinto, na Academia em sexto, o Vigor em sétimo lugar. Já na Moto 3, o John Emir venceu a prova com o Felipe Otto em segundo e o Christophe Martin em terceiro colocado. Na Moto 2, temos a classificação do campeonato, o Morbidelli com 207 pontos, o Nucci é o segundo colocado com 171 e o Alex Marques é o terceiro colocado com 153 pontos. Já na Moto 3, a liderança é do Juan Mir com 215 pontos, com o Romano Benatti com 151 e o Aron Canete com 137 pontos. Muito bem. Só para eu fechar esse assunto da MotoGP, eu tenho uma observação para fazer. É interessante a MotoGP ter usado a mesma pista que foi usada na Fórmula 1, no caso, a Red Bull Ring, que foi feita agora recentemente, né, com esse novo nome desde o ano passado. Então, é interessante a MotoGP também começar a incorporar isso. Tem a Espanha também, né? A Espanha é a pista da Catalunha. Isso. E agora, esse problema aí da Áustria. Temos até o circuito em Austin, o circuito das Américas, a Catalunha, Áustria e vai sair no final do ano a Fórmula 1, a Malásia, além do circuito de Motegi, que foi usado pela Indy. Exatamente. Muito bem. Então, agora é o seguinte, eu vou entrar num assunto que eu confesso para vocês que eu já desci a lenha nesse programa. Na boa. Porque desde que começou esse programa, eu sabe esse pau no Hélio, sabe esse pau no meu fórum, sabe esse pau principalmente no Chico Galáxio, conduzido com o Tony Caran. Então, provavelmente a lenha vai agora esse assunto da Indy. Definitivamente não tem a cara de ser campeão. E eu reforço a tese do porquê o Hélio não tem a cara de campeão.
Porque se a gente for pegar a história dele, na carreira, na ficha, ele só tem que foi um título do Campeonato Brasileiro de kart em 1988. 89, Depois disso, 89. 89. Depois ele foi vice-campeão da Fórmula 3 Brasil. Depois foi vice-campeão daquele campeonato que tinha Fórmula Chevrolet. Depois ele teve outra categoria na Europa que ele foi segundo colocado 2 anos seguidos. Não bastasse isso. Quando não bastasse isso, ele chegou na Indy lá em 96. Ele foi terceiro colocado no primeiro ano e segundo colocado no 97. Antes de subir para a Indy. Aí dos campeonatos que eles já têm nos anos 2000 e tudo mais e tal. Minha cara vazia. Você que é a maior especialista de Indy desse país. Aliás, eu vejo muitos comentários dela lá no Twitter nas transmissões do TEL, quando aparece do GC. O que acontece com esse Hélio Castro Neves? O título mesmo não tem jeito, né? Não vem. Primeiro, obrigada por falar que eu sou a maior especialista. Imagina, tem muita gente que entende bem mais que eu de Indy, mas realmente é uma categoria que eu gosto demais, assim, que é a minha favorita, então eu acabo acompanhando aí com um pouco mais de profundidade. E a gente já, assim, também debateu esse tema algumas vezes lá no Café com Velocidade, porque chega um momento que a gente começa a se questionar, né? É um piloto que você citou que não tem, né, um título da categoria, mas sem dúvida ele já está no hall, né, dos grandes nomes que passaram pela Indy por conta das 500 milhas de Indianápolis, né? Não é qualquer piloto que consegue chegar lá e ganhar 3 vezes essa corrida, que faz muita diferença quando você passa aí a sua vida toda correndo lá, se dedicando exclusivamente à Indy. A gente vê como faz diferença ter uma vitória nessa prova. Na edição do ano passado, o Rossi tinha acabado de chegar na Indy e conseguiu vencer essa corrida. E ele foi assim, nossa, tinha muita gente que nem o conhecia, e hoje em dia ele é uma das estrelas também do grid por conta dessa vitória. Então a gente sabe que é uma corrida que você tem que arriscar, que você tem que fazer estratégias, e que às vezes os méritos são em alguns momentos mais dos estrategistas mesmo, mas o piloto está ali disputando, né, uma corrida longa, são mais de 3 horas às vezes. Então eu acredito que muito do Hélio se conseguir ficar na Indy mesmo é por conta dessas outras vitórias que ele tem, que são tão importantes quanto o campeonato. Assim, se a gente colocar numa mesa, assim, vale mais. Por exemplo, o Canaan, ele não tinha 500 milhas, mas ele tinha um campeonato. Só que faz muito tempo e as pessoas também acabavam não lembrando mais. E quando ele ganhou as 500 milhas, ele passou a ser um piloto, eu vejo, como muito mais respeitado. Então isso com certeza pesa. Ele tem um excelente relacionamento dentro da Penske, então por isso que ele conseguiu ficar tanto tempo na categoria. Só que chega uma hora que as coisas precisam se renovar. Então esse ano tem muito dessa questão, né? Vai continuar, não vai? Tanto que a vitória que ele teve serviu bastante para meio que calar a boca, assim. Só que ele precisa mostrar que ele pode ganhar o título. E o que a gente está vendo hoje em dia é o 5 da temporada, mas o que a gente vê é o novato da equipe, que é o New Garden, com 3 vitórias já e na liderança. Então fica complicado você sustentar outros pilotos mais experientes quando você vê que quem acabou de chegar pode te dar uma chance ao título. Então a gente já tinha o Montoya lá na Penske, que acabou sendo sumariamente demitido, só participou das 500 milhas. Então pode ser uma saída pro Hélio também. Só que eu acho que o que pesa é o tempo que voltou, né? Teve essa época aí de transição de categorias dele. Mas eu acho que esse ano, assim, tá bem na corda bamba o Hélio. E eu não sei te dizer se ele consegue ganhar. Pelo histórico é difícil, mas se ele ganhasse, aí eu acho que ele queria ficar mais na Indy. E aí, né, César, entra aquela questão que a gente vem falando desde o programa passado, que é
que o Hélio ele é na mesma situação que o Felipe Massa. Os dois têm o mesmo tipo de postura de vendedor, não tem de vencedor. Nada contra o Massa, mas eu já sei, que já fiquei bastante nesse programa, os dois eles têm o mesmo tipo de postura. E aí vai nessa questão que a Mabê falou aí, né? Tem uma hora de parar. Tem uma hora que aí a aposentadoria é inevitável e os caras não sabem largar o osso, né? E não é só isso também. Você lembra que a Penske cogitou que o L corresse na INSA no ano que vem. E o pessoal deu um rebuliço danado porque o L até ameaça de perda de patrocinador. Se ele for correr na INSA no ano que vem junto com o motor, porque não tem piloto experiente. Dá o lugar lá pro New Garden, pro Pagenot, pro Power. Vai pra INSA. Não, e para você ver, ele não teria essa relação com a Penske acabada, né? Ele iria correr pela Penske nesse outro campeonato, só que logo depois ele deu esse cala-boca de ganhar a corrida, então esses rumores meio que deram uma sossegada, mas eu acredito que se ele não continuar com os resultados, eles vão voltar. A gente vai ter que colocar aquela abertura que a gente colocou no podcast, né, André? Do Aleluia. É verdade. Quando ele ganhou. Não, foi um momento épico do programa. Você não tem noção. Na abertura do programa seguinte, logo na segunda-feira, nós colocamos aqui a abertura do Aleluia. Porque no sábado anterior, aquela corrida, eu meti a nele, cidadão. Fala contra a pessoa. Foram nós três. Eu, você e o Fernando. A gente viu a corrida em Iowa no Corsário Net da Vida, você estava acompanhando no Twitter. Quando ele ganhou, a gente se combinou no WhatsApp e a gente ia falar aleluia, aleluia. Aí o Fernando teve eu vou falar uma coisa pra vocês. Com toda sinceridade. O senhor Adam, ele é diferente da postura do Tony. Aí você me pergunta em casa, mas como assim? Por que os dois, apesar de diferentes, têm posturas tão, como eu vou dizer, diferente. Diferente. Porque primeiro, o Tony, ele já tem uma forma de uma garra de vencedor que já vem desde a época da equipe André, lá em 2004, quando ele foi campeão. Aliás, com muita justiça. Porém, o Hélio, você não vê essa gana de ganhar. Você não vê essa garra de ganhar. Eu acho que esse é o grande diferencial do respeito que o Tony tem com o público, a vontade de ser competitivo ainda, apesar de já ter quase 41 anos de idade, enquanto o Hélio parece um cara que se acomodou, tudo bem, ganhou uma corrida aqui, ganhou uma corrida ali, mas tanto faz, tanto fez, porque ele ganhou na pista de dança, como se fosse algo maravilhoso, espetacular e tal. Acho que... A senadora dele era bonita. Mas aí é que tá. O problema é o seguinte, se você é profissional, se você é um piloto competitivo, você não pode querer se orgulhar de uma coisa que não é algo exclusivamente. Mas aí, posso te explicar rapidinho? Aí o que acontece? O Hélio, ele é muito bom de marketing. Então, ele ter vencido essa competição que não tem a ver com o automobilismo foi um momento de redenção dele, porque ele estava mal ali, né, foi processado e tudo mais, acabou sendo até afastado de algumas corridas, e ele usou o programa como uma forma de redenção e ganhou muito a empatia com o público americano. Então, para ele, foi uma jogada sensacional que acaba mostrando como ele é querido pelo público, né? Quando eu fui assistir as 500 milhas, você via assim que Rossi, que ganhou, ninguém sabia quem era. As pessoas viravam e falavam assim, oi, ele é americano? Tipo, ninguém dava uma pelota pra ele. Você viu o Hélio e o Tony, todo mundo aplaudindo pra caramba. Então os caras conseguiram construir esse outro lado que lá faz muita diferença. Pra gente, claro, a gente acompanha mais o automobilismo, foca dentro das pistas e tudo mais. Mas dá pra entender, sabe, esse entorno que tem dele. Por isso que ele até hoje consegue se sustentar. Porque ele
fez certinho ali a cartilha do que o americano simpatizou com ele, do que eles gostam de ver, que são histórias de superação. Então isso explica um pouquinho por que ele fez esses tipos de programa e por que ele consegue ficar até hoje. E não é só isso, quando ele venceu em Iowa, a NBC, que transmite a segunda metade da temporada Indy, fez uma entrevista com o Hélio, e quem o entrevistou foi o Paul Tracy, comentarista da NBC, mostrando a vida no Instagram, tanto que durante a transmissão mostrou um vídeo que ele estava filmando a filha dele, fazendo balé, tal. E ele é muito popular nos Estados Unidos, como a Babi frisou, mas também tem outro detalhe. Ele não é de dar encrenca, tanto que, por exemplo, essa história de ele subir no alambrado, que lhe deu o apelido de Spider-Man, foi copiada na NASCAR. Anos depois, acho que o Brad Keselowski fazia isso. Subir vamos dizer, no alambrado para comemorar o título, sendo que o Keselowski era o piloto da Penske naquela época, com motor com Dodge, depois foi com a Ford também. Não, mas tudo bem, mas aí é que está a questão. A grande pergunta que se faz é o seguinte: por que o Tony ainda tem essa gana de vencer, mesmo ele estando com uma idade avançada, e o Hélio não tem? Primeiro, pelo detalhe, o Tony, ele sempre tá lá na fábrica, ele conversa com o engenheiro, fala que precisa melhorar do carro, não. É a mesma coisa que o Scott Dixon. Os dois vão lá, falam para melhorar o carro, estratégia, conversam, estão na fábrica e tudo mais. Agora o Hélio, ele é meio como se fosse um bom vivan, um playboyzão. Ele fica lá em Miami, dirige um carro, dirige outro, conquistou Indianápolis, ele superou o Sam Hornish, que era odiado por todo mundo na categoria. O Sam Hornish hoje está correndo na Penske, na segunda divisão, que é a Xfinity Series, da NASCAR. Então é complicado. Mas vocês acham que o Canaan tem essa vontade toda? Porque eu sinceramente coloco os dois assim meio que no mesmo patamar. O Canaan não se achou com a Ganassi e também tá devendo pra mim. Eu acho que o Então, Canaan... eu acho, minha opinião, desculpa, eu acho assim, o Tony, você vê pelo menos uma vontade de ele querer fazer alguma coisa. Como correr em Le Mans pela Ford, pela Ganassi também. Ele tem uma vontade de ser competitivo. Acho que essa é a grande diferença. Eu não vejo o Hélio com essa vontade de ser competitivo. Por mais que a equipe fez muita cagada no box, fez muita besteira, mas eu acho que o senhor Tony, para mim, ele tem ainda uma gana de ganhar. Uma vontade de ser competitivo. Coisa que o Hélio hoje não tem. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu continuo vendo os dois assim meio que na mesma linha. Claro que o Tony ele acabou sofrendo um pouco mais para conseguir mudar de equipe, né? Que ele estava na cadeia, ele precisou correr atrás de patrocínio, meio que se virar mesmo para conseguir seguir na categoria. Mas hoje em dia, se eu pudesse colocar os dois assim num patamar, eu deixaria igual. Eu acho até que o Tony corre assim relativamente um risco tão grande quanto o do Elliott. Em breve a gente não vê-los na categoria. Mas também tem detalhe, o Tony, acho que ele não consegue correr na Então, categoria. eu, assim, particularmente... Peraí. Deixa eu ligar de novo. Aí. Tá bom, Aí. pode falar. Dói, voltou. Beleza. Pro seguinte, na minha opinião, eu vejo o senhor, como é chama? O Hélio. O Hélio, com uma vontade de ganhar que ele não tem. Ele não tem essa vontade de ganhar. Se ele fosse ainda realmente competitivo, talvez ele poderia olhar e falar, olha, vamos tentar ganhar alguma coisa. Não é o caso. Não é o caso. Se fosse assim, foi.
eu estaria feliz da vida. Mas não é o que está acontecendo. E tem um fator mais grave. Eles dois são os dois únicos brasileiros da categoria. Tudo bem, que agora o moleque aí, qual é o nome dele, nada ainda lá? Matheus Leite também tem um moleque na Pro Master Series também. O Vitor Franzoni. É. Isso. É. Que todo mundo está esperando que esses dois possam subir para a Indy para poder fazer alguma coisa. Porque a Indy não tem um brasileiro campeão desde o Tony em 2004. Quando era IRL. Antes de se juntar com a Chapar. Exatamente, ou seja, é algo muito grave o que está acontecendo. Então, temos que ver aí como é que vai ser o futuro desses dois aí. E acho que se o Hélio quiser ser campeão, é agora ou nunca. Ou ele ganha agora ou não ganha mais. Entendeu? É tipo um ultimato. Entendeu? Eu até falo, eu não gosto de fazer média com o piloto, não gosto de fazer média com passa a mão na cabeça, achar que tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Na verdade dele, no meio dele agora. Ele tem que ter agora mostrado vergonha na cara e vamos ganhar essa bagaça ou não. É isso que precisa ser feito. Se não fizer isso, né, o Babi, já era, né? Não tem jeito. É, assim, o Hélio é uma situação delicada porque ele sempre acaba conseguindo ficar entre os líderes do campeonato e chega ali nos últimos instantes, acontece alguma coisa que ele sai da disputa do título. Então a gente viu isso acontecer com o Will Power muito tempo, só que o título dele chegou. Então, realmente, o Hélio precisa de um título, assim, pra ele conseguir se sustentar, sabe? Falar pra todo mundo, olha, vocês estavam me cobrando um título, tem aqui, posso continuar correndo? Então ele ganha uma sobrevida, né, conseguindo esse título. Mas até uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, baseado na discussão, né, dos brasileiros que estão chegando e tudo mais. Vocês acham que seria muito prejudicial a Indy não ter nenhum brasileiro correndo ou seguiria assim da mesma maneira? Eu faço uma observação. André, deixa eu fazer uma observação. Ou você quer falar? Por favor. Não, pode falar, depois eu faço a minha. A gente lembrar, mudando de pato para ganso, a França ficou sem piloto na Fórmula 1 por 8 anos. Graças ao reforço da categoria de base, eles conseguiram criar uma nova geração de pilotos como Pagenaud, Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean, e agora estão querendo a Renault está querendo Esteban Ocon. Eu acho que se ficarmos um pouco sem uma temporada, um hiato, um ano sabático, sem pilotos brasileiros na Indy, a gente dá tempo para a gente fazer investimento nas categorias de base aqui no Brasil, para depois termos pilotos na Pro Master Series, na Indy Lights e quiçá na IndyCar Series. Não, eu também, no meu modo de ver, eu penso que a categoria de base no Brasil ela não existe. Se autônomo Jacarepaguá, um cidadão de terno e gravata, pagou mais de 6 bilhões de reais para destruir o autônomo, para ter velódromo, para pegar fogo lá, para querer tirar os 13 milhões de pessoas que tinha lá para investir naquela área, que inclusive era a área da reta oval da Indy, no 96. Então, como é que você vai pedir para uns caras desses se não tem pressão de mídia, se não tem pressão disso, se não tem pressão daquilo? Os caras chegam e ficam pagando pau pro Neymar, de fez um poderoso debate francês. Como é que você vai pedir apoio de categoria de base, disso, daquilo, daquilo outro? Pô, a Band chegou a mostrar como naquele novo brasileiro aqui, até 2004, 2005, e ninguém ia fazer mais nada. Então, liga de onde você tem uma fórmula de categoria de base decente se os políticos do Brasil e a Federação e a Confederação Brasileira de Automobilismo não faz rigorosamente nada e ainda deixa lá os clubes do Rio sem ter campeonato para disputar e aqueles estão dizendo, tipo, tudo bem, tanto faz, tem Interlagos lá, e dá tudo bem, tá tudo certo, e vamos nós. Tipo, não dá. A empresa vai fazer tudo o que for preciso para pedir, para cobrar, para cultivar a melhoria. Mas
conversar com essas pessoas que estão aí na gerência do esporte no Brasil, não dá. De bobear então lá de cima, lá no fundo de mim, tão pouco que o Crivella é capaz de me olhar para a igreja e falar amém, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então é uma situação muito complicada, né? Que vem de anos e anos que a gente não tem realmente pilotos que possam se preparar de uma maneira adequada e ficar aptos para correr em qualquer categoria, né? A gente está focando nessa discussão falando da Indy, mas a gente vê que é meio que uma situação endêmica, né? A gente observa aí os pilotos que estão tentando, ou geralmente eles já vêm com um patrocínio bem parrudo, ou eles têm a família por trás patrocinando, ou um sobrenome mais famoso. Então é bem difícil a gente conseguir ter pilotos chegando, né? E esses que estão tentando ir para a Indy, eles são super guerreiros porque se esforçam pra caramba pra conseguir estar lá disputando. O Franzoni é um cara que a gente tem que mencionar porque ele viaja muitas vezes de carro para fazer as corridas porque não tem grana para ficar pegando avião, trabalha como mecânico aí de karts ao longo das semanas, né, dos intervalos das corridas, então é realmente muito dificultoso e é uma situação que, poxa, a gente não precisava estar passando por isso se tivesse um investimento, né, mas como foi bem citado, né, querem dar prioridade para outras coisas, para um espaço gigantesco que foi usado nas Olimpíadas e que hoje em dia está completamente largado, ou seja, não serviu de nada. Né? Então a gente fomentou uma discussão, só que ela é muito profunda, né? Não dá pra gente tentar entrar nesse X da questão porque é muito complicado. E não é só isso também, André e Babi. A gente percebe também que, por exemplo, a área que seria de Jacarepaguá, depois da Olimpíada, poderia ser usada como autódromo também. Fazer como se fosse Sochi na Rússia, que fez um autódromo em volta do Parque Olímpico, que foi usado para os Jogos de Inverno. Você não tem essa inteligência para fazer isso. E também no Brasil você não tem uma questão, se a gente lembrar nos anos 60, quando começou o automobilismo, tanto de monoposto como de carro de gran turismo, era muito amador. Acho que a única equipe profissional de automobilismo que existia no Brasil naquela época era a equipe Willis. Com aqueles carros, Aero-Willis, Interlagos. Depois vinha a BKV, que projetou o Puma, que depois virou carro nosso esportivo na época dos anos 60. E assim, e o Simcar também, e PNM e tal. Não era fácil naquela época. E a gente não tem uma tradição de, por exemplo, pegar uma categoria, criar circuitos, ter um calendário que invoca todas as regiões do país, como por exemplo tem na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa. A gente só tem um circuito nível 1 da FIA, que é Interlagos com a Fórmula 1. Você não tem isso em outros países. Em outros países tem vários circuitos nível 1. Só tem um circuito aqui no Brasil. Enquanto na Argentina, que não tem pilotos na Fórmula Indy ou na Fórmula 1, eles têm circuitos maravilhosos como é o Zonda, Termas do Rio Hondo, um circuito de rua que tem até túnel como o Mar del Plata, e tem uma tradição de automobilismo maior do que a nossa. Isso porque a Argentina... Lá também são... Por favor, pode falar, Lupi. Acho que a gente vai falar até uma coisa parecida. O público da Argentina respeita e apoia muito os pilotos, né? Uma coisa que me vem na cabeça assim na hora, porque aqui no Brasil o pessoal costuma bater bastante e aplaudir pouco. E não tem aquela coisa de melhorar a estrutura também. A torcida exige ter uma força, a imprensa também, de cobrar por melhorias, fazer alternativas, exibir uma proposta. Aqui nesse programa, o nosso André vai fazer durante todas as nossas edições de maneira quadriculada apelos por melhorias em Jacarepaguá. Ele faz isso desde o começo do ano. E ele não arreda. Isso que tem que ser importante também ser saudável. Eu vou manter até o fim da minha vida, se eu tiver aqui, sei lá,
10, 20, 30 anos, eu vou manter e vou cobrar lá da mesma forma. Não vou cobrar. Porque se ninguém na vida, tipo o Reginaldo Leme, Galvão Bueno, os caras sofrem ainda não se mede um dedo para falar no programa de televisão, para falar o que tem que fazer para melhorar o automobilismo, não só nacional, mas principalmente no Rio, pô, nós somos obrigados a ter que chegar e falar a cada semana para ver se alguém tem a cara de pau, né, de ser vagabundo, sem vergonha de ficar se preocupando com vinho, com bueno, um baile, sei lá o que, o raio chupar, né? Essa que é a realidade. Porque os caras não se preocupam com o vinho, não, porque o vinho é feito não sei da onde, que vai botar numa, que é uva, né, não sei da onde, você fica pra cá, fica pra cá. É coordenar um vinho de champanhe. Não, porque na Itália, na Rússia, filhão, você com 40 anos de jornalismo, com todo o problema que você tem, que era consagrado, por que você não se mexe para melhorar a questão da categoria, não pressiona o carro? Quando você já gosta do Soderman na Stock Car, foi bonito, né? Chegou no Bem-Amigo, foi lá, desceu o pau na CBA. Eu tava lá esse dia, viu, no autódromo, foi um horror. Ele chegou, não, peraí, não, deixa eu completar. Chegou no Bem-Amigos, falou bonito e tal, não sei o que, desceu na CBA, falou um monte, e no fim das contas, ficou uma chicane, olha lá, e tá tudo bem, tá tudo certo. E não é só isso. Não, e já voltou, né? Já voltou essa chicane, já tiraram. É memorável o fato que acabou a chicane na curva do café. Um cara do G1 que a gente segue voando baixo, seu Rafael. No blog falou, ainda bem que acabou a chicane na curva do café. Vai esperar até quando o outro morrer naquela mesma chicane? Exatamente. Esses que comemoram vão ser os primeiros a cobrar que algo aconteça quando tiver uma tragédia nova. Ou tirar a reta, tirar o dele da reta no Twitter, porque não aguenta a voz rouca daquele do Twitter que gosta de automobilismo, eles questionar eles próprios, eles não têm autocrítica. Então, e aí é que tá. O problema é o seguinte, é o cidadão, ele chegar no Twitter, ele fala assim, não, porque, olha, aquele gente que tá me acusando que você não racista contra o Hamilton. Filhão, se você é contra o Hamilton, é contra o Alonso, o V, não importa quem seja. Se você apoiou uma volta de uma tirada de uma chicane, num lugar onde morreu um piloto de maneira desgovernada, no lugar que o Alonso poderia ter morrido, acho que uma falta de consideração aí de respeito com o próximo, né? Porque a família sofre, o irmão volta a correr, aí quando aconteceu o mesmo com o outro, assim vai, continua, não, coisa, ninguém faz nada, rigorosamente nada. Sendo que já morreu um piloto antes do Soderman naquela mesma curva na Stock Car. Da família Serafico. E sem contar na questão de moto, que teve problema de uma moto ano passado, aí vai. Aí a coisa ela só acumula. Moto teve morte há 2 semanas. E aí a coisa continua acontecendo e nada acontece. Um monte de parante lá, aquela área grandiosa que tem ali no autódromo, que fala que pode construir uma área de kart, falou, e a única coisa que recebe lá é a roupa louca. É a única coisa que recebe. Só que não pode. Bota a roupa louca lá, bota lá um evento privado lá, e aí tudo bem, é tudo certo. Eu só digo o seguinte, quem tem responsabilidade de querer fazer o automobilismo no Brasil decente, ok, você vai ser honesto. Se você não quer fazer propina, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer burlar a eleição da Confederação Brasileira em troca de alguma coisa, participação de votos e tudo mais, não acontece nada. Tudo bem, tudo certo. Só vai ter uma minoria como nós, que é barulhenta, enquanto todo mundo vai querer ir quer cobrir Fórmula 1 só para viajar para Áustria, viajar para Austrália, fazer um tour pela Ásia. Então, e aí, ano que vem, ou não sei, dependendo do seu máximo sair da categoria, que também vai estar,
Aí não vai ter piloto brasileiro, aí vai ter uma vai começar a reclamar. Aí vai ter o quê? Oportunista. Porque na hora do vamos aprender a arrumar um negócio aqui, ele fica preocupado com o vinho. Esse que é o negócio. Respeito tem. Onde? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Fica tranquilo, André. A gente vai ter nós, esta minoria barulhenta, que vai estar aguerrida para criticar esses dirigentes tão mau caráter, tão E idiotas. vou dizer mais. Quem criticou o Edgar de Melo Filho, como aconteceu, eu já falei aqui nesse programa, eu vou repetir de novo. Lá na NASCAR. Porque não, que ele é engraçadinho, que não sei o que e tal. Ele pelo menos ganhou um autógrafo lá. Pelo menos ele vai lá no carro e mostra a cara. Agora, enquanto o Galvão viaja para Portugal, viaja para isso, viaja para aquilo, mostra lá um negocinho de bicho aí, lá eu também, beleza. Vamos bater o pé, vamos bater o pé. Não tem essa que não. Para isso fechar o programa. Eu só completar. A gente não vai querer ir para circuitos da Fórmula 1 para se gabar na foto no Instagram, não, hein? A gente vai trabalhar. Ou como o Flávio Gomes, que gosta de bloquear todo mundo no Twitter, com qualquer resposta, por qualquer coisinha, e fica batendo pau porque trabalha no autódromo na Hungria. Vamos trabalhar, amigo. Não foi feito. Fórmula 1 não é agência de turismo, não, filha da mãe. Então. Só para encerrar o programa, eu quero abordar um outro assunto, que é um assunto bem interessante, que é a questão da segurança dos carros. Porque na Fórmula 1, ok, melhorou em relação ao acidente do Rosberg e do Senna, tudo bem, foi uma ganância, mas tudo bem. Para melhorar a segurança dos carros e tudo mais, as coisas realmente chegaram no patamar. Agora quiseram uma ideia de fazer um chinelo, né? O chinelo, para quem não sabe, é a ironia, em relação ao Hamilton, que é o chinelo havaiano. É uma havaianazinha e não tem aquele espelhinho lá na... Exatamente. Na Indy, teve aquela questão do Weldon, aquele acidente absurdo, que foi muito mais pelo número de carros do que pelo carro em si, né? Essa é a realidade. Só que aí teve algumas mudanças e tudo mais, só que mesmo assim começou a ter carro voando, como vai ter esse ano, e o risco continua sendo muito grande. Sabe, a questão é, a segurança dos carros de automobilismo de competição melhorou ou continua a mesma? Eu acho que desde que a gente fala aí de Senna, melhorou bastante. Não tem dúvidas que foram tomadas aí diversas medidas, tanto é que eu acho que os acidentes que a gente viu nos últimos anos foram mais fatalidades do que causados assim por falha no equipamento. Então, um dos grandes casos aí que a gente tem para comentar, que é o do Bianchi, foi por conta daquele trator infeliz que estava na pista no momento completamente errado. O do Justin Wilson foi porque partes de equipamento pegaram na cabeça dele. Do Surtees, a roda que bateu também, que não tinha como evitar aquele momento. Então, e a gente já viu acidentes horríveis, né, também, como o do Massa na Hungria, como o do Kubica no Canadá, e os pilotos saíram. O Billy Monger também. Sim, do próprio Alonso na cabeça, né? Então, situações que deu um gelo, assim, né, em alguns momentos, mas a gente viu que os pilotos saíram relativamente bem. Teve que fazer uma cirurgia, né, ficou um tempo afastado da Fórmula 1, mas todos aí estão correndo, né, conseguiram se recuperar. O Billy Monger já deu também a volta super prima aí, piloto que tem uma maturidade, assim, um emocional incrível pelo que ele passou e pelo que ele já está aparecendo nos paddocks, já está próximo dos pilotos, né? É muito bacana, assim, essa relação dele depois do acidente que ele teve. Então foram feitas medidas, o cockpit melhorou bastante, só que é um esporte que vive em constante evolução. Eles estão respondendo com o Halo, eu acredito que de uma maneira bem errada, tá? Eu não sou contra ter novas formas de segurança, mas sou contra da maneira que eles estão fazendo, que é beleza, vamos implementar isso aqui a partir do ano que vem, é obrigatório. Os pilotos não aprovaram, tinha sido descartado e agora impuseram que é obrigatório. Então eu não concordo da maneira que está sendo feito, mas eu acho que é uma evolução. Então eu tô assim,
no meio do caminho, porque eu tô bem curiosa para ver como que vai ser, mas eu também tô receosa porque eu acredito que eles estão fazendo da maneira errada. Eles teriam que ter Não. testado mais. E não é Como é que é, só isso Babi? também. O Halo parece um chinelo havaiana. E também, se faz, todo mundo fica irritado, porque se fizer um cockpit fechado, é contra o espírito dos cockpits abertos. Te lembra que no Endurance tem a KCNM LMP1 é cockpit fechado. Mesma coisa a LMP2 e a MP3 e nos Estados Unidos DPI. E nada, não perdeu a emoção de ter cockpit fechado. Diga, Babi. Não, eu só acho que faltou, assim, mais testes e chegar a um acordo com os pilotos mesmo, que eles que são os caras, né? Eles que estão ali guiando e eles que têm que falar se a solução é boa ou não é, porque no caso o Vettel ele criticou horrores, né? O último dispositivo que ele testou, que eu acho que era o Shield, não era o Halo, mas teria que ter dado mais voz a eles, assim. Eu acredito que é bem precipitado. Até no café, o Fábio Campos mencionou que já foi testado, que no caso do acidente do Alonso, que a gente ficou na dúvida se ele sofreria mais danos ou não, que foi testado que ele conseguiria sair numa velocidade tão rápida quanto ele conseguiu sair, não teria dano. Mas é muito ainda o achismo, né? Eu fico meio tensa, assim, de ver o que vai acontecer realmente quando começar a temporada do ano que vem. Só para eu botar um assunto, né, é o seguinte. É óbvio que muita coisa de segurança melhorou, isso é um fato. Sobre o caso do Bianchi, eu acho que para mim é o mais emblemático, foi muito mais por ganância do que propriamente só o fato do trator no caminho. Né? Então, a gente Você botar precisa lembrar com também que quando teve o caso do Bianchi, eu e o André ficamos apurando esse caso também. Então, ele falou aqui em algumas oportunidades, até no programa, na edição do mesmo que eu falei aqui, que a FIA, né, o senhor Max Mosley, não Não, lembro aquele diretor do programa. acho que quem era Charles Martin, Ben Eccleston e o Jean Todt. Essa turma aí, o Bernie Eccleston, o Charles White, esses dois caras, eles não têm o mínimo de noção de ter aprendido com o que aconteceu com o 194 para mandar o seguinte: corrida em condições absurdas, como estava acontecendo, não era para acontecer. Ponto. Você viu? Você sabia que tinha que ter testado? Bota a corrida lá até metade, divide nos pontos, se ponto acabou. É algo lógico, simples. E os caras nem botaram a corrida lá e tudo bem, tudo certo, e vamos embora. Tipo, fizeram a mínima questão. Tanto que os pais do Guilherme agora estão querendo processar a FIA, os responsáveis, e o defeito da ganância da forma que foi, e já pediu o ressarcimento de dinheiro, tudo que ele gastou, tudo que ele pagou, todos os esforços que fez para botar o filho dele para correr lá, e aí ele está nessa situação que está hoje. Eu só acho isso. Na minha opinião, nenhum poderia fazer os responsáveis e não vai ser como foi com o 194 e tudo mais. Então, isso que é legal. As pessoas continuam estando no patamar e a posição que continuam sendo lá. Não muda. Pode dar a merda que for, vai continuar estando na mesma situação, mas tem que tocar. É algo impressionante. Mas, enfim. É isso. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, Fabi, quero te agradecer muito por participar do programa hoje. Eu quero até convidar você para participar mais vezes, porque para mim é uma honra muito grande. Eu repito aqui, vou falar o que eu falei aqui na abertura. É uma alegria muito grande de eu poder fazer um programa que eu apresento desde 2007, com todas as questões, todos os problemas que saíram do lado, do lado diferente e tudo mais, e poder trazer uma pessoa que era amigo, não só amiga minha, mas que era amiga próxima de um amigo meu, e que era um cara que estava revolucionando o YouTube de todas as formas, de todos os jeitos, enfim,
Eu só tenho a agradecer muito mesmo pela sua presença, viu, Babi? Imagina, eu que agradeço o convite. Eu sei que demorou, mas foi muito bacana gravar com vocês, discutir automobilismo, né? A gente expor os pontos de vista, mesmo que às vezes diferentes, que é para isso que a gente faz o debate. Então eu agradeço e com certeza contem comigo para outras vezes e espero que a galera curta essa edição. Muito bem, meu caro senhor Augusto, meu grande abraço para você. Abraço, André, até demais e Fernando, volta logo, preciso de você para sonoplastia. É verdade, eu não abraço o Fernando. Viu? Olha, você em casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Lembrando também que você pode acompanhar também a edição extra do programa que vai acontecer durante essa semana. Ainda vai ao ar, fique ligado aí durante a semana. Eu, com o César, para a gente poder abordar as coisas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo na vida tem começo, tem meio, tem fim. Algumas coisas podem melhorar, outras coisas não podem melhorar. Levanta a cabeça, segue em frente, mas, senhores, pessoas da Confederação Brasileira de Automobilismo, nós vamos continuar pegando no seu pé. E nós não vamos deixar passar nem que for a vaca-pista. Se deixar, daí a gente reclamar ou deixar passar, nós vamos voltar para a fuga aqui na semana seguinte. E aqui é um negócio assim. Então, é bom vocês ficarem espertos aí. Um abraço para vocês, até semana que vem. Valeu!